de hoje a gente vai analisar o processo de transformação de dados. Então, o principal objetivo, né, que a gente tem é transformar os dados brutos em dados 100% interpretáveis, né? Os benefícios disso são basicamente, né, a redução do ruído, né, e o aumento da quantidade de informação que a gente vai ter. Desafios, né, basicamente, é selecionar as features que vão melhor apoiar, né, a nossa tarefa de classificação ou de modelagem. Vamos lá, a gente vai basicamente aí estar estudando, né, o processo de extração de features e o processo de feature engineering, né? Então, bom, por exemplo, como que a gente pode pegar os dados de sensores de uma máquina e comprimir eles para determinar de alguma forma o estado de saúde, assim, né, a qualidade de operação da máquina, né? Então, como que a gente faz isso, né? Bom, então inicialmente vamos entender aqui o que significam, o que é, né, fazer uma introdução aqui breve sobre o que são as features. As features, elas são modelos que nós utilizamos como input para o nosso modelo, né? Dependendo de como a gente escolhe elas, né? A gente pode aplicar aí os domínios, né? Para ela. A gente pode classificar as features inicialmente pela dimensionalidade delas, elas são unidimensional, bidimensional, tridimensional, né? Ou então a gente pode caracterizar elas pelo domínio, né? Se são mais para estatística, mais para análise de sinais, ou se é mais para machine learning, né? A seleção das features, ela é alta, ela influencia altamente a performance final que a gente vai ter no nosso modelo de inteligência artificial. E isso envolve não só a qualidade final, como também a velocidade com que a gente vai executar o aprendizado. Então, por exemplo, né, tem que ter um exemplo de como talvez as features podem influenciar para a gente entender qual que seria o score possível de uma pessoa, né? Então, em uma prova, né? Então a gente pode olhar o número de horas que essa pessoa trabalhou, a inteligência dela, né? E o histórico de testes que ela fez, né? Para entender aí como que talvez o empenho, inteligência e resiliência influenciam no resultado final dessa pessoa. Né? E aí, bom, né, a gente tem esse aqui, dá uns exemplos mais ou menos do que são as features, né? E a gente pode entender essas features, né, aqui mais embaixo, como analisar elas, né? A gente falou aí de features unidimensionais, e a gente tem unidimensionais, bidimensionais, né, que é uma forma que a gente pode olhar elas, né, a partir do tamanho. E quando a gente tem features unidimensionais, a gente pode ter as métricas mesmo, né, que são as estatísticas, como média, mediano, moda, enfim. A gente pode ter as séries temporais e o espectro, né? As métricas são os níveis de abstração mais acima possível, assim, né? Porque são resumos acerca dos dados, né? Seria basicamente o que iria aí talvez para uma dashboard, algo do tipo. As séries temporais, por suas vezes, elas são métricas ao longo do tempo, né? Então, geralmente existe uma certa correlação entre uma observação em um determinado período e uma observação de um período anterior. São geralmente, sim, com algum ruído, né? Porque tem algumas outras coisas que influenciam. E a análise espectral é uma análise acerca de uma variável contínua, como a frequência, né? Geralmente a gente usa a transformada de Fourier para analisar no domínio da frequência. Sobre, né, as features estatísticas que a gente pode usar, né, em cima dessas features 1D, unidimensionais, né, a gente pode pegar e fazer várias operações em cima disso, como calcular a média, calcular a mediana, o desvio padrão, o momento central, né. O desvio padrão ele é entendido como se fosse o segundo momento central. O skewness, né, que é basicamente falar o quão deslocada é a distribuição, né, o quão assimétrica é a distribuição em torno de uma média, né, ele é como se fosse o terceiro momento central. E a kurtosis, que é para falar basicamente o quão, para medir como se foi o rabo, né, da nossa distribuição, né, se é mais gordo, mais fino, ele seria aí o quarto momento central. E aí, falando um pouquinho mais aqui sobre skewness e sobre kurtose, né? O skewness, quando ele é positivo, basicamente vai indicar que está mais para a esquerda da nossa distribuição em relação à média. Quando for o skewness negativo, né, vai dizer que ele está um pouco mais para a direita aí da média. E sobre a kurtose, né, quando é
uma curtose menor que zero significa que é Plattcurtic, que significa que é tipo, é bem distribuído, pouco concentrado ao redor da média. Quando mesocurtic, que significa que é zero, então aí você tem uma distribuição bonitinha, e quando é leptocurtic, que significa que a curtose é muito concentrada em torno da média, e aí que seria maior que zero. Além dessas medidas, né, a gente também tem a root mean square, a média dos quadrados, né, raiz da média dos quadrados, que a gente é uma métrica para entender a distância, o pico a pico, né, entender a diferença de valores do máximo para o menor, e o fator de Crest, né, que vai medir basicamente o quão extremos são os picos em relação ao formato de onda. Então, outra medida interessante. Quando, né, como que a gente faz aí basicamente para obter essas ferramentas 1D? Eu estou lendo aqui porque eu também tenho minhas anotações, mas a gente tem aí basicamente três formas de obter features unidimensionais. A primeira, né, seria o autoencoder. Por quê? O que o autoencoder faz? Ele pega, né, a sua entrada e ele reduz o espaço dimensional dessa sua entrada e depois volta para o tamanho original. Então, basicamente, o que ele aprende a fazer é você pegar, né, e reconstruir, né, reduzir o espaço dimensional e reconstruir esse espaço dimensional. Então, você condensa no meio as features, uma representação das features em um espaço dimensional muito menor. Se você pega só a parte então do encoder e não a parte do decoder, você consegue ter aí uma rede artificial que consegue reduzir o tamanho dimensional das features para, por exemplo, unidimensional. Quando você também pode usar, né, os algoritmos de cluster para reduzir a dimensão dos seus dados, né? Porque se você usa dados de baixa representatividade, né, a partir do clustering, você consegue derivar aí features 1D, como por exemplo aqui falar a classe, né, que a cada um pertence, seria aí uma feature única. Ou então, você consegue fazer aí fazer a Principal Component Analysis, onde você basicamente você vai fazer uma redução do espaço dimensional a partir de uma combinação linear das features que você tem disponíveis, que não necessariamente essa combinação vai ter algum sentido físico interpretável, mas vai ser uma redução que vai já causar um valor que pode ser ajudado, que pode ajudar na tarefa de inteligência que você quer executar e que, né, vai ser meio que uma combinação de outras features. Quando a gente quiser, né, a gente está falando aqui sobre como a gente pode reduzir as one features, como a gente pega e transforma essas one features, a gente também às vezes pode querer visualizar isso. E para isso que a gente tem aí os histogramas, né, justamente para visualizar como que os dados estão distribuídos acerca de alguma variável, geralmente acerca da frequência, né? Então a gente pode ver aí, por exemplo, os passageiros ao longo, a frequência com que os passageiros aparecem. Nesse exemplo, a gente pode ver também que também tem uma frequência de passageiros, né? Coisa. E aí você tem aqui toda uma regrinha para como você distribui, né, as barras dos histogramas. Geralmente é a raiz do número de amostras que a gente considera como sendo o número de bins, né, o número de seções que a gente vai dividir no nosso histograma. E né, a gente também pode fazer, né, não só essa é uma forma de visualizar suas 1D features, como também a gente pode usar a transformada de Fourier para converter isso para o espectro da frequência. É um algoritmo aí que transforma, né, o domínio do tempo, o domínio da frequência, e ele vai explicar o sinal como uma combinação de harmônicos, né? Bem interessante isso, na verdade, porque justamente para sinais que são estacionários, a gente consegue ter a gente consegue ler muito bem, né? Principalmente, por exemplo, se for o caso de, sei lá, de uma turbina, uma velocidade de rotação constante. Então é bem tranquilo. Quando a gente vai para imagens, né, isso muda um pouquinho, porque imagens já são 2D, são features bidimensionais e exigem muito mais dados. Tem uma quantidade de dados dentro de uma imagem muito maior, pode ser 2D, 3D, pode ser em escala cinza, colorida, né? E E aí quando você coloca imagens nesse jogo, né, você tem que trabalhar com outro tipo de rede, outro tipo de inteligência artificial, porque agora suas features elas são bidimensionais, certo? Então tem que reduzir esse espaço. Para fazer isso, né, a gente pode usar aí a transformada de Fourier ainda, né, para representar um sinal como uma imagem, né?
Então, entender como a frequência opera ao longo do tempo, uma forma de imagem, né? É, e isso é interessante, a forma que você consegue ver isso, né? Você consegue representar um espaço, né, do sinal, né, em um determinado range de frequências para que você consiga entender, né, como que as frequências mudam ao longo, da sua variável, né, da sua variável no caso do tempo. E aí, né, alguns parâmetros da transformada de Fourier, né, da Short Time Fourier Transform, são, né, o espaço que você vai pegar, né, a janela de tempo que você vai pegar, o comprimento dessa sua janela, né, e o overlap que a sua janela vai ter. Então, basicamente aí você tem essas variáveis. E o problema vem como que você vai fazer com a resolução de frequência e de tempo, né? Não dá para você fazer tudo. Por que não, né? Porque existe um tamanho fixo da janela que você vai utilizar. Então, você sempre tem que escolher se você vai preferir entender aonde, quais frequências estão mudando, ou então quando elas estão mudando, né? Você sempre tem esse conflito, né? Então, você tem, por um lado aqui, as funções, né? Com janelas curtas e que com tempo maior, né? Mas você não consegue, por exemplo, detectar muitas frequências, então você consegue entender, por exemplo, o, qual frequência ocupa tal janela, em que momento, ou então você consegue fazer longas janelas de tempo, né? E entender a frequência que está operando ali. Né? A melhor solução, sem dúvida, é aquela que depende da sua task que você está modelando. Né? Então, quando que você quer diagnosticar falhas, ter uma resolução de frequência é muito mais importante, às vezes, do que você ter uma resolução de tempo melhor. Então, sempre tem esse trade aí para ser analisado. Outra forma que você tem de analisar, né, são usando funções wavelets, né, que basicamente você consegue representar o sinal em um espaço, né, em uma onda wavelet, né, e você tem maior flexibilidade de resolução do tempo para diferentes frequências, né, ela permite isso. Tem aqui a fórmula de como ela funciona, né, mas a aplicação basicamente é para identificar amplitudes e frequências que vão, né, mudar com o tempo ao longo de um sinal. Então, a gente consegue ter séries temporais de diferentes comprimentos dentro dessa, dessa feature 2D. E aí, basicamente, né, ela vai ter dois parâmetros, né? A função wavelet, que é uma função igual a zero, fora do seu intervalo, né? E a gente justamente iria usar wavelets aí dentro do nosso espectro. E aí tem um fator de escala, né? Esse fator de escala é justamente para entender o comprimento, né, que a gente vai usar no nosso sinal, né? Então, se eu tenho aqui um sinal que, por exemplo, ele vai intensificando de frequência, e aí a gente quer né, usar aí escalas diferentes, né? Então, se a gente tem poucas escalas, a gente tem um resultado como esse aqui, em que a gente tem um tempo definido, mas a gente tem mais segmentado aqui força de cada um. E aí a gente vai, de certa forma, zerando a velocidade. E aí, quando a gente, de fato, aumenta, né, o fator de escalas, a gente consegue entender melhor como que funciona. Então, né, a principal diferença né, a gente resolve o problema de resolução de frequência e tempo alterando justamente como a gente vai lidar. Então, na transformada de Fourier, a gente tem um tamanho de janela fixo e no CWT a gente tem um tamanho de janela variável. Essa é a principal vantagem. A gente consegue escolher onde a gente quer aumentar a resolução, seja de tempo ou de frequência. Então, bom, basicamente sempre tem esse trade-off entre o quanto a gente consegue parametrizar para interpretar, né, as informações. A gente também pode usar esses aqui que chamam
recurrence plots, né? Que basicamente eles representam um sinal em uma imagem. E aí, né, a gente tem aqui a similaridade, basicamente, entre os valores. Então, basicamente é isso que o recurrent plot faz, né? A gente, dentro de várias técnicas, né, ele é usado para representar séries temporais como imagens. E a imagem ela consegue interpretar, né, aumentar a interpretabilidade dos sinais para quem está aplicando, né? Então, basicamente é isso. A gente consegue entender como que as coisas, como que alguns padrões podem se repetir, baseado aí no, no, no cálculo da recurrence, né? Onde que, onde que no tempo esses sinais aparecem de formas parecidas, né? Então, a etapa seguinte é, basicamente a gente viu aqui, né, que a gente pode representar no tempo, na frequência, ou na frequência e no tempo, né, com algumas transformadas, né? Então, no tempo, geralmente, é o valor que a gente consegue usar a transformada de Fourier para levar isso para o domínio da frequência, né? E a gente consegue usar, seja Short Time Fourier Transform ou a Wavelet Transform para representar isso no domínio da frequência. E aí, como que a gente faz quando a gente tem, né, features que vem. A gente não quer fazer todo esse processo de seleção de features, a gente quer usar dados mesmos que a gente já tem, né? Isso é uma técnica que tem ficado mais popular ultimamente, né? É, basicamente, né, a gente não vai fazer uma seleção de features, a gente só vai jogar ali os dados brutos, né? Isso pode acelerar, né? Essa transformação pode se acelerar. O processo de transformação não vai ser necessário, né? Por consequência, também você não vai precisar de tantos profissionais para estar. Você não precisa daquele conhecimento de um expert para selecionar as features que vão realmente implicar em algum resultado. Mas você, né, vai ficar com uma menor capacidade de explicar o seu modelo e também você vai limitar um pouco, né, a sua taxa de sucesso. Então você pode aí pegar a leitura de vários sensores e jogar numa rede neural, fazer isso para imagens ou também para séries temporais, né? São coisas que a gente pode fazer. Eu não sei se seria talvez a melhor das ideias, mas usar dados brutos é o que tá meio em tendência agora, principalmente esse negócio de Big Data, né? Porque como você tem muitos dados é meio difícil, né? Os dados serem tão diferentes, você ter que mexer em cada um para deixar ele bonito, né? Então joga ali os dados brutos, deixa a IA resolver com isso. A gente não vai saber muito bem como funciona, mas pelo menos funciona, né? Se funcionar. E aí aqui tem um exemplo, né? A gente pode monitorar a condição de uma machine to feed driver, em que a gente tem aí, né, dados, né, subséries, a gente coloca isso no encoder, reduz o espaço dimensional das features, fica aí, por exemplo, com duas features e usa um classificador. E aí a gente consegue entender aí quando que seria tendência de falha, né, por um classificador. Que nós podemos fazer também, né? E aí vem agora um novo conceito, é realmente extrair as features a partir dos dados e selecionar elas. Esse é o processo que a gente conhece como feature engineering, né? Então é o processo justamente de você extrair features a partir dos seus dados brutos, né? Ajudando o processo de tomada de decisão. A ideia justamente é você aumentar a quantidade de dados que você tem. Isso seja para extrair, para selecionar, né? Escolher aquelas que cabem mais dentro do cenário, né? Então, a classificação das features, né? A gente tem alguns métodos aí, métodos de filtro, de wrapper, de indent, de ensembles, né? E, bom, né, só mais um remark, assim, né? Alguma coisa que é importante saber, né? Que se você tem o conhecimento do seu domínio, o esforço para fazer o feature engineering fica bem reduzido, né? Então é bom você saber com o que você está mexendo, porque aí você consegue entender melhor os caminhos que você tem que seguir, né? Então, bom, o primeiro método de filtro, né, que a gente vai olhar seria justamente a discriminância, né? Que basicamente é uma métrica que vai dizer o quanto que a distância entre dois grupos, né? Qual que é a distância média entre dois grupos que a gente está analisando aí. A gente calcula a discriminância e aí a partir da discriminância a gente consegue até mesmo às vezes separar os clusters, né? Você vai ver que
o algoritmo K-means ele calcula isso. A gente também, né, como a gente estava olhando aqui métricas para classificação importantes, né? Para quando a gente fala de regressão, né, fazer previsão de um espaço contínuo, a gente tem outras métricas como monotony, né, a tradability e a robustez, né? A monotony vai medir justamente a mudança de direção, monotonia, né? Ela vai medir a mudança de direção que tem, né, um determinado valor, né, um determinado sinal. A trendability vai dizer justamente, né, se um comportamento se mantém, né? Então, por exemplo, no caso de uma máquina, se o comportamento dessa máquina se mantém da mesma forma. E o robustness vai medir justamente o quão resistente é um sistema a noise, né? A ruído. Então, basicamente, né, esse basicamente são os métodos de filtro. Quando a gente vai falar em métodos o Roper, né, Roper Methods, basicamente é a forma que eles funcionam são a seguinte. Você tem inicialmente um número de features, você vai pegar um subset disso, vai treinar uma IA, analisar a performance e vai refazer isso com vários subsets. E aí existem três principais formas que você pode fazer. O exaustivo, que é basicamente treinar todas as combinações de um, de dois, de três, de quatro, enfim, variando sempre. E aí, bom, você obviamente vai ter a melhor performance possível, mas você vai gastar muito tempo. Você tem a Forward Selection, que é o que você vai pegar e treinar o seu modelo com cada uma das features, né? E aí você vai mantendo as que têm a melhor performance, né? Você pega a que tem a maior performance, é, e aí a partir disso é o seguinte, você vai pegar e vai adicionando até que você, né, veja que, por exemplo, a performance piorou, né? Então, a partir do momento que piorar, né, você vai subindo, né, você vai aumentando a quantidade de features. E o backward é o seguinte, você vai treinar com tudo e aí você vai removendo. A partir do momento que você perceber que parou de evoluir, você para de remover as features e mantém, né? E aí, bom, processo exaustivo, já falamos sobre ele. Bom, aí tem os métodos de embedded, é, que basicamente eles vão consistir no seguinte, que eles vão completar o processo de seleção de features, né, durante a implementação de um algoritmo, e eles sempre são realizados durante o processo de treinamento. Acho que essa é a principal, talvez, característica dos processos de embedding. Então, a gente, peraí, é só para retomar. A gente viu até agora os processos de filtros, os processos de wrapping e os processos de embedding. Os processos de filtros, eles são aquilo que a gente viu, né? Discriminância, monotonia, treinabilidade e robustez. Os Roper Methods são isso, né? Selecionar as features ou a partir de tudo, ou de trás para frente, ou então combinando tudo. E aí a gente tem os métodos de, de embed, que é basicamente algo que você vai realizar durante o processo de treinamento. E aí entra aquela questão da regularização, que é adicionar um peso adicionar uns peso, um peso aos pesos, né? Não, adicionar um peso ao erro, e aí dessa forma você consegue atrapalhar um pouco o processo, evitar um pouco mais o overfitting, né? Esse é o processo chamado de regularização. Existe a regularização laço e a regularização reach, que são aí valores importantes. Então, como eu estava falando, né, o processo de regularização ele é um processo de embed e ele basicamente vai acrescentar um erro relacionado ao peso que vai penalizar, né, você ter pesos muito pesados para algumas variáveis. Então, acaba que isso é bom, né? Porque você mantém os pesos ali meio iguais. E também tem os métodos baseados em árvore, né? Em que você, basicamente, você vai ter essas árvores, né, de decisões, e aí você vai splitando baseado em features. Então, você pode considerar uma feature como sendo uma feature importante se ela consegue separar bem os métodos, né? Separar bem, né, partes, né, subpartes da sua amostra. E aí acho que o grande lance é isso, né? A gente está querendo aqui extrair features, né? Features importantes do nosso banco de dados. Então,
árvore de decisão, o método baseado em árvore ele consegue selecionar essas features e a regularização é a mesma coisa, né? Porque quando você é, vai entendendo os pesos, mesmo com a regularização, você vai entender que tem alguns pesos que influenciam muito mais, né? Os pesos que são maiores, mesmo com a regularização, são porque aquelas variáveis influenciam muito no resultado. Então você consegue entender quais variáveis, quais features que estão no input são as importantes para o nosso processo. E aí, por fim, a gente tem aqui os Ansibles, né? Que eles são basicamente, né, você pegar e combinar modelos para produzir um resultado melhor, né? Então, a ideia clássica aqui é você pegar, né, e combinar diferentes modelos que você tinha, né, diferentes predições, para que o erro dos modelos seja compensado. Então, essa é a ideia aqui dos Ansibles. E assim a gente termina o nosso vídeo, né? Esse vídeo a gente falou aí de bastante coisa, o vídeo ficou longo. A gente falou muito aí das métricas, de features, né? Falamos aí de como a gente faz para extrair as features no geral, quais são algumas métricas estatísticas que a gente tem, né? Que são as one features, como a gente extrai one feature, a gente falou de autoencoder, falou de clustering, falou de principal component analysis, a gente olhou, né, as features 2D, falando das transformadas de Fourier, falando da short time transformada de Fourier para 2D, a gente falou aí também das wavelets, falamos dos recurrence plots, né? É, e aí também a gente falou aí agora, né, sobre feature engineering, sobre os métodos, os filter methods que vão falar aí, né, sobre primeiramente discriminância, que vai medir a distância entre dois grupos, os métodos de monotonia, de treinabilidade e robustez. Falamos de Roper Methods, falamos do forward, backward, da exhaustive selection. Falamos dos embedded methods, onde a gente viu aí principalmente a regularização e os métodos de árvore. E agora a gente finalizou aqui com os Ansibles, em que a gente falou aí, que é basicamente ficar combinando modelos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e fui.